Salve, salve, irmãos! Então bora falar de biohacking. Ali tá prioridade 1, 2 e 3 ali que me solicitou. Aqui prioridade 4. Então vou ter que gravar esse vídeo assim mesmo andando aqui para ele sair hoje, que senão não sai hoje. Me perdoe aí quem tem gastura de ver a movimentação atrás andando, mas hoje não vai dar para ser no tripézinho ali no estúdio, porque senão não vai sair hoje. E eu tô aproveitando essa missão aqui de ser pai para já praticar um pouco de biohacking. Quero mostrar para vocês aqui. O pé no chão é um dos hacks do biohacking. E assim, também não se atente a ficar de olho no vídeo, porque tirando o pé no chão aqui que eu mostrei, não vai ter muita coisa interessante para ver. É mais uma informação para se ouvir. Provavelmente você sabe o que significa o termo hacker. Mas e biohacker? E biohacking? Talvez não, né? Você já percebeu que algumas pessoas têm a capacidade de viver em alta performance? Algumas pessoas têm a capacidade de atingir níveis extraordinários naquilo que fazem. Apesar do canal aqui se chamar Novo Humano, essa ferramenta é capaz de te transformar num super-humano. Com certeza você já percebeu que algumas pessoas são capazes de atingir um nível de performance física, mental, extraordinários. Já para outras pessoas tudo parece sempre muito difícil, né? Muito inalcançável. E não só parece, né? De fato, as coisas são assim. E o fato mais importante aqui é que essas pessoas, elas não são geneticamente privilegiadas, nem mentalmente privilegiadas. Elas apenas aprenderam uma forma de fazer algo, foram lá e fizeram. Então hoje, nessa era de informação que a gente vive, a gente não pode mais aceitar ficar para trás por achar que alguém é mais privilegiado que a gente, por qualquer questão que seja, né? Todos nós temos acesso à informação da mesma maneira e basta a gente decidir o que a gente vai fazer com isso, né? Se a gente vai fazer, se a gente vai experimentar ou se a gente vai engavetar essa informação. E no caso do biohacking é uma informação científica, tecnológica, biológica, que basta ser colocada em prática para que você de fato se torne um super-humano, um ser humano com alta performance em todos os sentidos, desde a sua capacidade mental, a sua capacidade física, ao seu humor, à sua saúde, à sua imunidade, aos seus relacionamentos, a forma que você pensa, ao seu foco, ao seu desempenho na cama, enfim, é algo que vai, sem dúvida, impactar diretamente em você como ser humano, como um todo. E parece engraçado que eu vou falar para vocês aqui agora, mas estudando aqui, né, para poder trazer um conteúdo completo de qualidade para vocês, eu percebi que eu já pratico vários hacks do biohacking sem perceber, sabe? Foram ferramentas que eu fui integrando à minha vida e que foram trazendo resultados impressionantes e eu não sabia que se tratavam de hacks do biohacking, né? Como vários que eu vou fazer o suspense, como vários que eu vou citar aí. Mas se você olhar para mim há algum tempo atrás, cara, eu não levantava da cama na depressão. Eu não tinha fôlego, sabe? Não tinha fôlego fisicamente e não tinha fôlego para viver. Era uma pessoa triste, depressiva, que me escondia nas drogas, no álcool, porque essa era a única forma, era a única coisa que me incentivava a levantar da cama. Só de pensar em ir trabalhar eu ficava cansado. Só de pensar em fazer alguma coisa que não envolvesse álcool e drogas eu desanimava e não queria fazer de forma alguma. Mas hoje, como um biohacker que eu descobri que sou e com muito orgulho, eu sou uma pessoa extremamente produtiva, extremamente focada e trouxe como missão mesmo poder levar isso para a vida das pessoas que ainda se veem nesse marasmo, né? Com uma vida sem objetivo, com uma vida que não tem sentido. Então, se você também gostaria de viver uma vida como um biohacker e experimentar o que é viver em alta performance, o que é ser um super-humano, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te apresentar o caminho. Eu vou te apresentar várias coisas que você pode começar a fazer hoje que vão te transformar numa nova pessoa.
Agora sim, chegou o reforço ali, Camilinha assumiu a tropa. Agora eu posso conseguir me concentrar mais aqui, fazer mais focado, né? Que é um dos resultados do biohacking, é ter mais foco. E agora eu consigo focar 100% no vídeo aqui. Então vamos primeiro para a definição do que é biohacking, né? Bio vem de biology e biologia e hacking vem de hacker. O que que um hacker faz? Um hacker ele invade um sistema de computador e faz modificações nele, né? E então o biohacking nada mais é do que você invadir o seu próprio sistema biológico e fazer modificações, se tornando uma pessoa muito mais produtiva, muito mais focada e sem dúvida nenhuma, como resultado disso, ter mais resultados no que quer que seja, no que você almeja aí na sua vida. Então praticar o biohacking vai te fazer melhorar no que você já faz e até fazer com que você faça coisas que você ainda não faz. Então, resumidamente, o que um biohacker faz é utilizar o modo biohacking, né, hackear a sua própria biologia, para que você se torne um ser humano, um super-humano, muito mais produtivo, com muito mais performance, com muito mais foco e, por experiência própria, raramente as pessoas que experimentam esse estilo de vida retornam ao estilo de vida anterior, porque você se torna, de fato, um super-humano, melhorando seus resultados no que quer que seja que você almeje fazer. Quando você se torna um biohacker, você melhora o seu sono, você tem um sono mais reparador, você se sente mais feliz, mais motivado, mais confiante, você se torna menos ansioso, menos estressado, consegue perder peso de maneira saudável, você desenvolve músculos com mais facilidade, você aumenta a sua longevidade, acontece uma espécie de desbloqueio da sua capacidade mental, da sua capacidade cerebral. É um aperfeiçoamento de corpo, mente e cérebro que aperfeiçoa a sua biologia. Um dos conceitos primários para que você seja um biohacker é que você seja um beta tester. Um beta tester é aquela pessoa que testa conceitos, aplicativos, enfim, é um testador. É uma pessoa que testa algum conceito antes dele estar pronto. Eu sou um testador, eu sou um beta tester do WhatsApp, né? Eu utilizo um WhatsApp diferente da maioria do que as pessoas usam, que é a versão beta, que é uma versão em teste. Então eu sempre recebo os melhoramentos primeiro do que todo mundo, porque ele está em teste ainda, então não é divulgado para todas as pessoas. Se você for lá na sua loja de aplicativos aí, você vai ver que existe o WhatsApp e existe o WhatsApp beta. Esse WhatsApp beta é onde você recebe os melhoramentos antes, pelo fato deles estarem em teste, e você dá um retorno, né, dá um feedback pro provedor, né? E aí você pode se perguntar, pô, mas eu vou testar as coisas em mim? Sim, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, o que funciona para você pode não funcionar pro teu brother. Então, esse espírito pioneiro, esse espírito de testar, ele é necessário para que você avalie aí o que funciona com você, né? Somos indivíduos, somos pessoas diferentes e cada um funciona de uma maneira. Então, como uma pessoa inteligente que eu acredito que você seja, você sabe que tudo que acontece de bom e de ruim na sua vida é responsabilidade sua. Então, o que eu vou passar aqui são meras informações e você vai testar na sua vida se você quiser e vai decidir o que funciona para você e o que não funciona para você. Você se responsabiliza por você e eu me responsabilizo por mim, porque somos indivíduos e funcionamos de forma diferente. E outra coisa que eu acho bem importante deixar claro aqui é que, através do biohacking, você não vai tomar uma pílula mágica e vai se tornar um super-humano da noite para o dia. Você não vai comer um super alimento e se tornar super forte da noite para o dia. É um processo gradativo de teste, erro e acerto dentro de ferramentas que eu vou te apresentar aqui e que você vai avaliar, né, o que vai funcionar para você, mas através da experiência, né, através de fazer, através de botar em prática. Não adianta só ter o conhecimento sobre o que eu vou falar aqui. Então, a sinergia entre diversas pequenas atitudes que você vai passar a tomar no seu dia a dia, o montante vai te transformar num super-humano. E também não confunda um super-humano com um super-herói, né? Você não vai fazer feitos sobrenaturais, mas você, sem dúvida nenhuma, vai ser um ser humano com muito mais capacidade cognitiva, com muito mais foco, com muito mais energia, com muito mais produtividade e todos os benefícios que eu já citei lá atrás. Dentre todas essas pequenas coisas que você vai fazer e que em sinergia vão te transformar num super-humano, existem procedimentos, né, que são bem caros aí no meio.
Procedimentos esses que eu ainda não testei, né? Eu fui na parte ali de teste, de beta mesmo, né? Que são gratuitos, que estão disponíveis para todos. Então eu vou focar neles, né? Para que a gente possa começar agora, independente de ter dinheiro para investir ou não, a se transformar num novo humano, num super-humano. Existe um teste genético, né? Que é feito, que ele custa aí no mínimo R$ 1.000 e que ele desvenda os segredos que o seu DNA, né, que a sua genética aí esconde dentro de você. E como eu falei, eu não vou focar nesses que exigem um investimento, até porque eu não os fiz ainda, mas é algo que pode ser pensado aí um pouco mais para frente, conforme você for vendo os resultados. Então, o primeiro hack foi o exame genético, né, de DNA, que esse daí a gente não vai focar, e o segundo é a alimentação. E a alimentação, vocês me ouvem muito falar aqui, né? Comida de verdade, né? Evitar ali tudo que é produto alimentício, tudo que passa por uma indústria, tudo que tem corante, tudo que tem aromatizante, tudo que tem essa química toda. Então, optar por comida de verdade e buscar por uma dieta mais cetogênica, onde a gente vai reduzir aí os níveis de carboidrato e consumir o máximo possível de gorduras boas, de proteínas, e ali a sua parcela assim, de carboidratos, mas carboidratos verdadeiros. Essa dieta cetogênica ela vai mudar a fonte primária de energia do seu corpo, que é a glicose, para gordura, as cetonas, o que vai diminuir os picos de insulina durante o seu dia, diminuindo a sua indisposição e te gerando muito mais energia durante todo o seu dia. E isso vai acontecer pelo simples fato de que as cetonas oferecem 2 vezes mais energia por grama do que os carboidratos. Essa mudança faz com que seu corpo comece a usar as gorduras como fonte primária de energia e não o açúcar. E essa troca faz com que você tenha uma energia mais estável ao longo do dia, que você tenha menos fome, menos compulsão. Além disso, você vai estar aumentando suas funções cognitivas e protegendo o seu corpo de doenças degenerativas. Quando você tem a glicose como fonte primária de energia do seu corpo, as energias elas oscilam com muita facilidade, com muita constância. Já quando você tem como fonte primária de energia do seu corpo as gorduras, você tem uma energia mais constante, mais duradoura. E fazer esse estilo de alimentação, uma alimentação mais low carb, né? Onde ali a base vão ser 70% mais ou menos de gorduras boas, 20% de proteínas e apenas 10% de carboidratos, você vai começar a gerar esse processo de cetogenia no seu organismo. E pode até ser que nas primeiras 2 semanas ali você sinta uma necessidade por açúcar, né? Seu corpo vai pedir por glicose. Mas vencendo esse primeiro período aí, você vai perceber que você vai começar a dar uma secada. E aí entra o jejum intermitente também, né? Que, como eu falei para vocês, eu estava estudando sobre o biohacking e descobri que o jejum intermitente ele é um dos hacks, né, utilizados aí dentro do biohacking, que eu pratico já há algum tempo e não sabia que fazia parte desse grupo de ferramentas aí que te tornam um super-humano. Então, o jejum intermitente, que consiste em você ficar um período do dia sem comer e abrir uma janela de alimentação, que é o período onde você vai se alimentar, ele com certeza também vai gerar aí essa queima de gorduras no seu organismo, né? Onde o organismo vai trocar a fonte de energia dos açúcares, dos carboidratos pelas gorduras, e isso vai gerar além de uma energia mais duradoura, vai gerar uma queima de gordura localizada. Eu, por exemplo, utilizo aqui o 16-8, né? O protocolo de jejum 16-8, onde eu passo 8 horas com a janela de alimentação aberta e 16 horas sem comer. Isso todos os dias. E uma vez por semana eu faço uma higienização através do movimento de ficar 24 horas sem comer, sem ingerir nada, só água. Um dos grandes benefícios do jejum intermitente é a regulação hormonal. O jejum ele normaliza a sensibilidade à insulina, o que ajuda a prevenir o diabetes. Ele regula os níveis de grelina, que é o que diz para o seu cérebro quando você está com fome, além de regular os níveis de leptina, que é o que diz para o seu cérebro quando você está satisfeito e que você deve parar de comer. Então você não come mais por compulsão, você come ali só até ficar saciado e para. Além de eliminar vários patógenos e promover a sua longevidade, né, através do jejum. É uma verdadeira desintoxicação do organismo mesmo, uma limpeza. E aí, mais uma vez aqui, eu quero reforçar que existem vários protocolos de jejum de 16 horas, de 18 horas, de 20 horas, de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas. Então, mais uma vez, eu peço que você, através da sua inteligência, através de se conhecer, através da individualidade do seu organismo, que você teste e vê qual que funciona melhor para você.
e isso só você vai poder dizer, né? Através dos resultados aí do que você vai sentir no seu organismo. Vamos para o terceiro hack, que é a postura corporal. Se você é como a maioria das pessoas, você passa cerca aí de 10 horas do seu dia sentado, juntando aí o trabalho e em casa. E a gente não se dá conta do quanto é prejudicial passar tanto tempo sentado. Né? Você não sente nenhum incômodo hoje, você não sente nenhum incômodo amanhã, você não sente nenhum incômodo daqui a um mês, nem daqui a alguns anos. Mas lá na frente, isso vai te cobrar um preço. E aí eu quero te fazer um convite a observar a sua postura agora, se você estiver sentado. Ou se você estiver deitado na cama com seu smartphone, qual a postura que você está? Como é que está a sua coluna? Como é que está o seu pescoço? Está todo torto? Está retinho? Está alinhado? Provavelmente não. E esse hack pode parecer simples, né? Mas ele é algo que você negligencia e que não pode ser negligenciado. Porque a fatura um dia vai chegar. Então observe essa postura, observe sempre coluna ereta, pescoço levantado, sabe? Para você não pagar esse preço lá na frente. Até ajeitei minha postura aqui porque eu vi que eu não estava muito alinhado. Então, parece algo muito simples de ser feito, mas que não é. Assim como a gente aprendeu a ter a postura errada, a gente vai ter que reaprender a ter uma postura ereta, né? Uma postura correta, para que a gente não pague esse preço lá na frente. E uma dica que eu dou aqui é você colocar um despertador no seu telefone. Todas as vezes que você coloca lá o nome do despertador, ajeitar a postura, e todas as vezes que ele tocar, você vai se lembrar disso. Porque se você não fizer isso, se você não treinar, se você não se adestrar para retornar a uma postura ereta, você não vai se lembrar de fazer isso. Né? A maioria das pessoas hoje você vê que vivem curvadas e isso tem uma séria consequência lá no futuro. E uma outra ferramenta que pode te ajudar bastante aí no endireitar da sua postura é o alongamento. Existem outras também, o RPG, quiropraxia, mas o alongamento, né, é algo que você pode fazer aí a qualquer momento, assim como colocar o seu telefone para despertar aí e lembrar de manter a coluna ereta, a cabeça levantada, ao invés de ficar curvado. Né? Assim como você aprendeu a ter uma postura curvada, você pode reaprender a ter uma postura ereta. O quarto hack são os sons. Muita gente, quando chega aqui em casa, escuta um som e fala, nossa, que som estranho, ou outras pessoas escutam e falam, nossa, que som gostoso. Né? São as frequências. Aqui a gente sempre coloca, sempre está rolando uma frequência no ambiente, né? E essas frequências adequadas com as atividades que estão sendo realizadas. O nosso cérebro, ele vibra em frequências, né? Alfa, beta, delta, gama, e essas frequências elas ditam o ritmo ali, né? Por exemplo, numa atividade é a onda beta que está prevalecendo, numa atividade mais ali de repouso, né? No quase dormir é o teta, no sono profundo é delta. Então, utilizar frequências, e você acha no YouTube, acha no Spotify, diversas frequências relacionadas para as atividades que você está fazendo, e isso pode aí estar te auxiliando a ter uma melhor performance na atividade determinada. Vamos supor que você teve um dia super estressante, cheio de problema no trabalho, e aí você chegou em casa, deitou na cama e não consegue dormir. Porque nesse dia o seu cérebro ele trabalhou predominantemente com as ondas beta. Então, você buscar por botar um fonezinho de ouvido ali antes de dormir e coloca uma onda compatível com o sono, seria uma forma de hackear, né? Utilizar um elemento externo para hackear a sua biologia, a seu favor, claro. E agora retomando aqui a andança, não dá para deixar de ser pai, né? Mas tem que fazer esse vídeo, então bora lá. Tem não, eu escolho fazer. O quarto ou quinto hack que a gente está? Quinto hack são suplementos. E para esse hack existem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que acham que só a comida de verdade, só uma alimentação balanceada e saudável vai suprir todos os nutrientes que o corpo precisa. Tem aquelas que comem suplementos e tem aquelas que são as mais espertas, mais inteligentes, que equilibram os dois, né? E eu devo confessar que durante muito tempo eu fui essa pessoa que acreditava que só uma alimentação saudável e balanceada seria capaz de suprir todos os nutrientes do meu corpo. Mas a gente já viu que isso não é verdade. Primeiro porque é muito difícil encontrar uma comida de qualidade, né? Principalmente num mercado. Mas mesmo que a gente seja esforçado e vá numa fonte mais segura, numa fonte mais orgânica, muitas vezes a forma como aquele agricultor tratou aquela terra, né, muitas vezes através da monocultura, deixou o solo pobre. Então, até falei em outro vídeo, o tomate está escrito lá no livro de biologia que ele tem selênio. Mas de tanto plantar tomate por 10 anos na mesma terra, e eu agitando o neném aqui,
Ih, papai. De tanto plantar o mesmo tomate na mesma terra, aquele solo ficou pobre em selênio. Então, como que o tomate vai ter selênio? Então, você tem que suplementar, né? E aí, nessa via aí, eu super indico que você busque um médico funcional, né? Que vai te dar uma suplementação de boa qualidade, mas que você não viva à base de suplementos. Então, é uma questão de equilíbrio aí, nesse quinto quesito nesse quinto REC, que é a suplementação. E algo que é importante de ser dito aqui para as pessoas que fazem uso de multivitamínicos, polivitamínicos, é que cada vitamina, cada nutriente que compõe ali aquela caixinha, aquele frasco com aquelas pílulas, eles devem ser ingeridos em momentos diferentes do dia. Então, muitas vezes você está jogando seu dinheiro fora aí, tomando um dia A5, achando que está suplementando todas as suas necessidades nutricionais, mas não está. Então, uma busca por uma alimentação balanceada, mas a suplementação é a forma ideal de trazer todos os nutrientes que são necessários para o seu organismo. O sexto REC é o sono. A gente aí utiliza remédio para dormir, né? E os efeitos colaterais desse tipo de medicamento é devastador. Recentemente eu tenho um caso aqui na minha família da minha avó, tem 84 anos, e graças ao esforço dela e à boa vontade ela conseguiu se libertar dessa medicação sem o uso de um substituto, sem o uso de nada. Foi na raça e ela tem se sentido cada vez melhor, né? Teve ali um efeito colateral nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas a disposição que ela vive hoje, né, durante o dia, porque beleza, o remédio te ajuda a dormir, mas e depois? Né? E no outro dia, como é que você se sente? Ela passava o dia meio que se arrastando, né, dos efeitos colaterais do medicamento. Ela também teve efeitos colaterais de insônia. Quando retirou o medicamento, ela decidiu que tiraria por conta própria, mas hoje ela vive uma vida com muito mais disposição, muito mais energia. E existem também aqueles casos de pessoas que não fazem utilização de medicamento, não utilizam medicamentos para dormir, mas que dormem uma noite inteira e acordam cansados, que têm uma noite de sono picado, acorda várias vezes durante a noite. Eu também tenho um caso desse aqui em casa, né, mas é por um caso bem específico. A Camila, né, por conta da neném, da amamentação, ela acorda várias vezes durante a noite e isso deixa ela com energia baixa durante o dia, muitas vezes. Então, o principal REC aí, em relação ao sono, é gastar energia para que você tenha um sono reparador, para que você esteja com sono na hora de dormir. E coisas que podem ajudar também, um ritual, né? Você fazer um ritual ali para informar seu cérebro de que você está indo dormir, tomar um chá, não se ligar muito em... Papai está gravando o vídeo, papai. Você não fazer atividades estimulantes durante a noite, não assistir filmes de muita ação, não ficar colado no telefone ali. Enfim, informar o seu cérebro que você está se aproximando a hora de você descansar. E cérebro adora rotina. Então, quanto mais você mostrar para ele que existe uma rotina, melhor preparado ele vai estar para essa rotina e melhor vai ser sua noite de sono, sem dúvida. Buscar por ambientes com escuro absoluto também é muito importante para a produção de melatonina, né, que é um hormônio ali do sono, um hormônio que vai trazer uma reparação, uma noite reparadora de sono para que você tenha energia no outro dia. Então, se livrar ali o quanto antes, pelo menos uma hora antes de ir para a cama, não fazer uso de telas, né, principalmente, e se não for possível você fazer isso, que você o faça com as proteções, né, existentes já, proteção da luz azul, existem óculos que fazem essa proteção também. Então, existem alguns meios, né? Mais uma vez o REC, né? Só um minuto, filhinha. Existem mais objetos externos que você pode utilizar, tecnologias também, para que você não seja afetado por essa luz, né? Afinal, essa luz azul, principalmente das telas, elas mandam uma mensagem para o seu cérebro de que ainda é dia. E se seu cérebro está entendendo que ainda é dia, ele dificilmente vai enviar hormônios de sono para o seu organismo. Mais uma vez aqui é importante dizer que você tem que testar e ver o que vai funcionar para você. Eu, por exemplo, durmo por volta de 10 horas da noite no máximo e eu acordo 4 da manhã todos os dias. Então, esse período de sono é o suficiente para mim, para que eu acorde revigorado. Eu nem sei quantas horas que dá, mas a sua disposição, a sua energia ao acordar é o que vai ditar esse ritmo. Né? É você que vai poder dizer se a sua noite de sono foi reparadora ou não. Então eu durmo menos do que a maioria dos seres humanos e acordo com energia maior do que a maioria dos seres humanos. Então esse REC funciona
mas você tem que achar aí a forma como ele vai funcionar para você. Se alimentar ali com uma certa antecedência também antes de deitar é bom, né, para que seu organismo possa descansar, para que você possa se recuperar, né, porque senão você vai estar dormindo, mas seu organismo vai continuar trabalhando, o trato digestivo vai continuar trabalhando e provavelmente você não vai ter uma noite reparadora. Existem outras coisas também que podem ser feitas, como por exemplo, uns exercícios de respiração ali, ao deitar na cama, fazer umas respirações profundas. E aí, isso daí você vai ter que ver o que funciona para você, mas a grande chave, na minha opinião, é que você gaste energia durante o dia para que você tenha um sono reparador durante a noite. E além de gastar energia durante o dia para que você tenha o sono reparador durante a noite, é você se alinhar o máximo possível com o ciclo circadiano, que é o ciclo regulado pelo Sol, né, que dita as regras de como funcionam o mundo, né, toda a natureza. A luz para ação, para disposição, e o escuro para reparo, para descanso. Então, quanto mais alinhado você tiver com esse ciclo, melhores serão suas noites também, sem dúvida. Uma outra super dica que impacta diretamente na qualidade de vida, né, na qualidade do meu sono, na qualidade dos meus dias, é não utilizar despertador para acordar. Foi um processo no qual eu tive que me acostumar, que eu tive que me adaptar a utilizar, mas o simples fato de você acordar ali já com um despertador, buzinando na sua orelha, te estressando, isso daí já começa estragando o seu dia. Então, se você começar a se adaptar, começar a se treinar, a acordar sem o uso do despertador, sem dúvida nenhuma, isso daí vai impactar positivamente nos seus dias. Sem contar, né, que você também acordar um pouquinho mais cedo ali do que você deveria, uns 10, 15 minutos, não precisa ser muita coisa, para que você possa fazer as coisas a sua higiene pessoal, ter um momento de qualidade com você mesmo ali, uma meditação, algo do tipo. Esse simples fato de você acordar 10, 15 minutos mais cedo vai fazer com que você não tenha pressa durante esses primeiros momentos do dia, que é um momento crucial que vai impactar no restante do seu dia todo. Então, você poder fazer as coisas com calma, tranquilo, ali durante esse período, vai te tornar uma pessoa melhor, sem dúvida. O sétimo hack aqui é o contato com a natureza, né? Foi inclusive o que eu mostrei ali no início do vídeo, onde eu estava caminhando descalço na terra, e a gente esquece que a nossa biologia ela evoluiu em meio à natureza. Eu não estou falando para a gente voltar para as cavernas, nem para a gente morar no meio do mato, mas hoje a gente se esconde muito atrás da tecnologia, atrás das paredes, a gente está sempre de sapato, então ter um contato maior com a natureza, que é a nossa essência, que é de onde viemos, né, que é o que nos fez evoluir, sem dúvida nenhuma também vai te ajudar aí a otimizar as suas capacidades, se reconectar, né, com o ambiente em que você vive, né, o planeta Terra, que embora esteja repleto de tecnologias que a gente pode utilizar ao nosso favor, foi ali no meio da natureza que a gente evoluiu e é importante continuar mantendo esse contato, que muitas vezes foi distanciado aí, às vezes até enormemente, por conta da nossa vida mais urbana, por conta da nossa vida dentro dos apartamentos, dentro das cidades, né, envoltos de tecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa que nos distancia da nossa própria natureza, como uma televisão de 65 polegadas, que fica ali ligada no Netflix até meia-noite, uma geladeira cheia de doces, e isso traz o nosso sedentarismo, isso traz a obesidade, isso traz uma série de doenças para a nossa vida. Quando a gente se dá conta, né, já está no estágio em que é desafiador recuperar essa saúde. Pensa aí com você qual foi a última vez que você pisou na terra descalço, na última vez que você pisou numa grama descalço, a última vez que você parou para tomar um sol. O contato com a natureza é um pequeno hack que aumenta os seus sentidos, aumenta a sua capacidade, aumenta a sua desenvoltura, sua energia, sua conexão, sua qualidade de vida. Então, pisa descalço na terra, pisa descalço na grama, respira ar puro, toma sol, esteja em contato com a natureza, que é o lugar de onde todos nós viemos. O oitavo hack é algo que mudou minha vida, que é a meditação. Né? Eu gosto de fazer a meditação ali em contato com a natureza, inclusive assistindo o sol nascer, conectado com o ciclo circadiano. Então, o que a torna muito mais benéfica. E é uma prática que não existe a forma correta de fazer. Mais uma vez, você vai testar e vai ver como funciona para você. Tem gente que não consegue sentar ali em posição de lótus e ficar em silêncio, ficar quieto. Tem gente que medita correndo, tem gente que medita andando de bicicleta, tem gente que medita remando. Tem gente que medita lavando louça. Inclusive, eu também medito lavando louça. Não necessariamente você precisa colocar ali uma meditação guiada,
ficar em posição de lótus, quieto, parado, sentado, porque pode ser que não funcione para você. A meditação, na minha opinião, é simplesmente um tempo de qualidade meu comigo mesmo, onde eu vou olhar para dentro, onde eu vou me entender, onde eu vou me reconhecer e onde eu vou me reconectar. E essa prática simples, esse autoconhecimento, traz muito mais clareza para a nossa vida e, consequentemente, para os nossos dias. Você pode tentar fazer um teste na sua vida, em algum momento da sua vida que você tiver sendo desafiador. Você está ali fazendo uma proposta de trabalho, fazendo um relatório, alguma coisa que está te estressando e você não está mais conseguindo ter capacidade cognitiva para finalizar aquela atividade. Você vai para um cantinho, vai para o meio da natureza, vai para algum lugar e sente, sabe? Sente aquele ambiente. Respira profundamente, fecha os olhos, se reconecta com você mesmo. Você vai ver a capacidade que ela tem de trazer você para o seu estado de presença novamente. A capacidade que ela tem de trazer tranquilidade. E aí sim você retorna para a sua atividade que estava te estressando. E aí você vai perceber a potência dessa ferramenta, você vai perceber como ela é capaz de te devolver quem você é e que por algum momento se perdeu ali, você nem sabe por quê. Um exemplo claro e real que acabou de acontecer aqui, quando eu estava ali na cozinha gravando o vídeo e minha filha chegou, cara, isso daí era um motivo para eu me estressar de uma forma e talvez até ser grosso com ela, sabe? Mas hoje em dia, através de olhar para esse ponto específico, que é a minha relação com as minhas filhas, e trabalhar isso dentro da meditação, eu consigo ter um pouco mais de clareza. Não é todas as vezes, eu sou um ser humano em evolução também, e eu também perco a paciência, mas isso acontecia com muito mais constância. E hoje em dia, através da meditação, eu estou conseguindo ter essa clareza e voltar para o meu centro aqui e falar, poxa, sabe, é ser menos reativo às situações. A meditação traz isso para mim, ela me torna uma pessoa menos reativa às situações e, embora eu tenha muito a trabalhar nesse sentido ainda, eu já contemplo essa grande evolução que é para mim. A capacidade ali de não explodir com ela, de não ser grosso com ela, enquanto eu estou aqui realizando um trabalho que é gravar o vídeo, e ela sabe disso, mas mesmo assim ela ficou ali insistindo, até a hora que eu parei de gravar, respirei fundo, atendi a demanda dela e aí retornei aqui para fazer o que eu estava fazendo. A prática da meditação, ela te coloca meio que em terceira pessoa. Você consegue enxergar a situação como se você não estivesse participando dela. E aí, ao invés de tomar uma má decisão, você consegue respirar e tomar uma decisão com clareza. O nono REC é a gratidão. E é uma coisa que eu subestimei durante muito tempo na minha vida. Durante muito tempo eu achei que era muita viagem, até começar a aplicá-la na minha vida e entender a potência que essa ferramenta tem. De achar ali pelo menos 3 motivos para agradecer em cada situação desafiadora que me aparece. E pelo simples fato de que se você começa a reclamar, as coisas ruins começam a acontecer. Por exemplo, você acordou atrasado para o trabalho e aí você fatalmente vai viver um inferno no trânsito até o seu trabalho. Mas se você pensar que, cara, não há o que eu possa fazer, né? E começar a olhar os aspectos positivos da situação. Pô, gratidão, eu tenho um carro, eu não dependo de um ônibus para ir para o trabalho. Poxa, eu tenho um emprego, então eu estou indo para o trabalho e mesmo que eu chegue atrasado, eu tenho um emprego, eu estou indo de carro. Então, sempre buscar ali, olhar os aspectos positivos, né? Isso não é ser passivo com a vida, não é aceitar tudo, mas é entender que contra o que já aconteceu, não há o que ser feito. Então é aceitar e aceitar com gratidão, buscando os motivos para agradecer sobre aquilo que está acontecendo, né? E quando ficar muito desafiador, agradece a sua saúde, sabe? Agradece a saúde da sua família, agradece por estar vivo, agradece por estar vivo e inteiro, né? Sempre tem motivo para agradecer. E essa é uma ferramenta muito poderosa e que, sem dúvida, também vai te tornar um ser com muito mais alta performance, com muito mais clareza sobre a vida e com muito mais clareza sobre suas decisões. E em relação à gratidão, eu falo isso com propriedade, porque eu falei até num vídeo esses dias, eu sempre fui muito reclamão. Graças a Deus eu estou mudando essa realidade na minha vida. E as pequenas reclamações do dia a dia, elas vão se expandindo até atingir as coisas importantes da vida. Então você começa ali reclamando todo dia do seu vizinho, começa reclamando todo dia de uma coisinha aqui, de uma coisinha ali, e quando você vai ver, você está imerso nesse fosso de ingratidão.
e aí já o seu relacionamento já não está legal, o seu trabalho já não está legal, a sua condição financeira não está legal, o seu corpo não está legal. Enfim, a gratidão, ela expande, assim como a reclamação também expande. Então, você decide qual caminho você vai andar. Algo que pode te ajudar a praticar a gratidão é um diário de gratidão. Eu fiz outro vídeo também esses dias aí em relação a isso no meu Stories, que todos os dias, pela manhã ali, eu invisto 10 minutinhos no mínimo para abrir ali o meu diário, escrever como eu quero que seja meu dia, escrever os motivos pelos quais eu sou grato. E dentre eles tá minha família, tá minha vida, tá minha casa, tá minha saúde, enfim. Sempre existem motivos para agradecer. Então, agradeça. O 10º hack é a tecnologia. Você já reparou como o mundo mudou em relação à tecnologia de 10 anos para cá? Você sabia que existe um estudo que estima que uma pessoa precisaria gastar cerca de US$ 1 milhão para fazer as mesmas coisas que ela faz agora, com um aparelho como o que você está na mão, como o que eu estou na mão aqui, um celular. Porque ele tem um GPS, ele tem um acesso à informação, ele tem, enfim, diversas ferramentas dentro dele que nos permitem acessar muita coisa. E uma das coisas mais importantes que eu acho que vem com a tecnologia é o acesso à informação, né? A internet hoje permite que a gente tenha acesso a qualquer tipo de informação, a qualquer fato que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo, quase que instantaneamente. E como a tecnologia já é algo tão inserido nas nossas vidas, né, tão normal, todo mundo tem, todo mundo utiliza, a gente não se dá conta do poder que a gente tem no nosso bolso. Então aqui, para utilizar a tecnologia como um hack, né, dentro das ferramentas do biohacking, para mim o principal é a informação, né? Foi através da informação, foi através do meu smartphone, foi através do YouTube que eu cheguei a essas informações e comecei a experimentar, né? Nós somos biohackers, são cobaias, né? Eles testam em si mesmo as informações que chegam e vem o que dá resultado, o que não dá resultado, o que dá resultado mantém, o que não dá resultado descarta, mas foi através dessa tecnologia que está disponível para a gente hoje que eu vivo em alta performance, em alta produtividade, com foco e sem dúvida nenhuma eu sou um ser humano muito melhor do que eu era antes. Mas além de tudo isso, existem vários aplicativos, né? Eu não utilizo nenhum, mas existem vários aplicativos que podem te auxiliar aí como ferramentas tecnológicas, né? Existem aplicativos para meditação, existem aplicativos para controlar o seu jejum, existem aplicativos para determinar quantos passos você deu por dia, sem, né, ali controlando o seu sedentarismo, por exemplo. Existem aplicativos que calculam a quantidade de calorias que você está ingerindo, se é o seu caso, né, contar calorias, fazer uma dieta mais balanceada. Enfim, para mim, o mais importante é a informação, né, é o acesso à informação, mas existe toda uma gama aí de tecnologia que pode ser utilizada como hack a favor de quem está buscando aí uma vida melhor, em alta performance, através do biohacking. O 10º hack é o gerenciamento de estresse, né? Nós podemos sofrer de estresse tanto pelo tédio como pela sobrecarga de atividades. Então, eu fiz um vídeo sobre isso também ontem, né? Coloquei lá no meu feed no Instagram. E antigamente a gente não tinha tempo para ter estresse. A gente estava sempre em movimento, ou porque a gente precisava se alimentar, ou porque a gente precisava fugir de um predador. Então não existia muito tempo para o ócio, né? Além do que as nossas atividades eram todas feitas de uma maneira que a gente precisava estar em movimento. Não existia carro, não existia avião, não existia bicicleta. Então se a gente queria se locomover de um lugar para o outro, a gente tinha que andar. Se a gente queria comer, a gente tinha que plantar ou caçar. Então não existia muito tempo para o ócio, né? E a gente saber gerenciar o nosso estresse é uma grande ferramenta do biohack. Afinal, a gente vive numa sociedade que vem crescendo, né? Se você olhar aí para a sua sociedade, para a cidade onde você vive, há 15 anos atrás era muito menos estressante, o que indica que daqui 15 anos vai ser mais estressante do que é hoje. Então, olhar para esse ponto e saber gerenciar o seu estresse, saber o que te irrita, saber o que tira o seu centro e trabalhar em cima disso, sem dúvida, é importante para que você se torne um super-humano. Porque toda essa tecnologia, todas essas facilidades que a gente tem a nosso favor hoje, elas são boas, mas elas também têm um lado ruim, né? Antigamente a gente tinha que fugir dos predadores e estar sempre se locomovendo,
hoje a gente fica deitado vendo Netflix comendo pipoca de micro-ondas. Então a gente vem se tornando, através desse movimento, seres humanos menos resistentes, mais suscetíveis ao estresse, mais suscetíveis a que pequenas coisas tirem a nossa calma. Quem aí não se irrita por estar numa sala de espera de um consultório e não tá pegando seu 4G? Você fica puto da vida. Então, pelo fato da gente estar se tornando menos resistente ao estresse, né, cada vez mais coisas menores nos irritam a ponto de nos estressar, um hack aí é a gente se expor propositalmente ao estresse. E aí entra outra prática também que eu inseri há pouco tempo na minha vida, que é o banho gelado, sabe? Se expor ao frio, o próprio jejum intermitente, né, onde você se expõe ali a uma janela sem alimentos. São práticas que vão propositadamente e de maneira segura te expor ao estresse e vão te dar mais resistência para que você saiba lidar melhor com as pequenas coisas que te irritariam muito, né? Afinal, se você é capaz de entrar numa banheira com 4 graus centígrados, o que é uma ausência de 4G no teu telefone durante 15 minutos que você está esperando para ser atendido no consultório ali? Você vai aprendendo através desse movimento gerenciar o seu estresse e vai aprendendo não, vai se tornando um ser humano mais forte. Então, se induzir propositadamente ao estresse vai te tornar uma pessoa mais emocionalmente mais forte, mentalmente mais forte, e essas situações pequenas que te irritariam muito passarão a não te irritar mais. Então é isso, finalizando aqui os hacks do biohacking. Ainda tem alguns, né, mas como eu sou iniciante nisso, eu não aplico todos na minha vida ainda, eu decidi falar somente sobre os que eu aplico e que eu tenho mais conhecimento, que eu tenho experiência. Afinal, eu não posso vir aqui e cagar um monte de regra para vocês de algo que eu não faço, de algo que eu não conheço, de algo que eu não aplico na minha vida, eu não sei no que pode ocasionar, mas espero ter contribuído, né? Me perdoe aí pelo vídeo longo, eu geralmente não faço vídeos tão longos, mas é um teste também, sabe? Eu acredito que se você não está preparado para consumir um conteúdo longo sobre biohacking, você provavelmente não está preparado para o biohacking, porque é um estilo, é uma modificação drástica, pode ser gradativa, claro, mas é uma mudança drástica na sua vida que exige esforço, exige vontade, exige que você esteja disposto, que você faça, que você haja. Então é isso, galera. Muito obrigado, espero ter ajudado, espero ter contribuído e que você possa se tornar aí a sua melhor versão, um novo humano, um super humano. Tamo junto!